noite a você que está nos ouvindo nesse exato momento. Aqui quem fala é o apóstolo W. Neves, presidente e fundador da Igreja Guardiões Missionários da Última Hora, em Carlos Chagas, Minas Gerais. Nesse momento eu quero agradecer a você, telespectadores, que sempre está aí pela sua audiência através do YouTube. Que Deus ele possa abençoar a sua vida. E estamos aqui para promover e falar somente a verdade de Deus. E hoje nós iremos falar sobre a inveja. Eu quero que você nessa noite venha se despertar. Eu quero que você venha entender que verdadeiramente a inveja, ela não tem o poder para poder te vencer. Inúmeras pessoas do Brasil e no mundo têm ficado com medo da inveja. Inúmeras pessoas têm feito de tudo para poder se livrar da inveja, do olho grande. E será que tem conseguido? Vamos ver se na Bíblia Sagrada nós encontramos pessoas que tiveram inveja. E vamos ver qual foi o relato delas. A palavra de Deus nos diz no livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem temente a Deus, íntegro a Deus, que se desviava do mal. Ele era muito rico e ele possuía muitos camelos, muitas jumentas, ele possuía muita fazenda. Mas a Bíblia nos diz que uma certa vez, o nosso eterno poderoso, o Criador do mundo, o Criador do universo, ele estava sobre as asas dos querubins, quando de repente foi ter com ele Satanás. E ali, o nosso Criador, o nosso Deus, pergunta para ele: de onde vem Satanás? E ele responde para o nosso Criador: de rodear a terra e passear por ela. Eu tenho ouvido e visto muitas pessoas. E Deus observou, olhou para ele e disse dessa forma: e vós observaste meu servo Jó, homem temente, homem íntegro, homem que se desvia-se do mal. Quem sabe nessa noite Deus está dando testemunho de você. Quem sabe nesta noite seria o seu último dia na terra, onde que Lúcifer pediu a sua alma para ser ceifado por terra. Mas Jesus renegou esse pedido e te deu mais uma oportunidade de vida para você poder andar sobre a terra e clamar o santo nome dele e clamar o evangelho. A Bíblia vai nos dizer que Jó, agora nesse exato momento, Jó, ele estava na terra e tudo bem, ele dormiu. E quando ele acordou no outro dia, pelo amanhecer da aurora, do amanhecer, ele começou a ter péssimas notícias. Deus havia dito para Satanás que poderia tocar em toda a sua fazenda, em toda a sua riqueza. Mas o interessante é que na vida de Jó, havia outras pessoas que o admiravam tanto que sentia inveja dele, ou seja, queriam estar no lugar de Jó. Mas, porém, Deus estava no centro da vontade de Jó, ou seja, Jó adorava a Deus. Jó tinha Deus no centro da sua vida. Jó temia a Deus de Israel. E quando você teme a Deus, e quando você busca a Deus, você pode ter certeza que Deus, ele protege você. A Bíblia vai nos dizer que Jó, ele perdeu as suas jumentas. E a última coisa que Jó perdeu, ele perdeu agora os seus 10 filhos. Jó perdeu os seus 10 filhos. Já imaginou 10 caixões na sala? E Jó ali observando aqueles caixões, aqueles féretros que estavam ali na sala. Jó observando tudo aquilo. Imagina a tristeza que Jó estava. Mas os invejosos estavam contentes. Os invejosos estavam aplaudindo, felizes, porque Jó se encontrava derrotado. Mas esse homem, ele era temente a Deus. Ele não amava simplesmente a Deus, porque Deus pudera dar a ele fazenda. Ele não amava a Deus simplesmente porque Deus poderia dar a ele jumentas, camelos. Ele amava a Deus
porque quem Deus era. Ele amava Deus e temia Deus, porque Deus é o Criador dos céus e da terra, e foi o único que havia agora criado e formado ele. A Bíblia vai nos dizer que Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele fica tão cabisbaixo e tão revoltado com aquela situação, e que ele disse assim: Deus, por que o Senhor não tira a minha vida e por que o Senhor não me mate? Mas Deus não iria fazer isso. De maneira alguma Deus iria fazer isso, porque Deus estava provando ele. Você, quem sabe você já andou de um lado para o outro, quem sabe você já pediu ajuda, você já se implorou, você já fez de tudo, ou você mora numa cidade onde as pessoas não reconhecem o seu trabalho. Quem sabe você está triste, cabisbaixo, você está sentindo a pessoa derrotada, mas eu quero te dizer: tenha bom ânimo, no nome de Jesus, no nome de Yeshua, no nome de Yahushua. Tenha bom ânimo para que você possa então vencer todas as potestades, para que você possa vencer todos os espíritos malignos dessa terra. Se você não conseguiu vencer, porque você não tem um trabalho, mas você não deixou Satanás vencer você. Jó se encontrava triste, Jó se encontrava agora numa situação tão caótica, mas ele clamava a Deus. E quando você clama a Deus, o milagre pode demorar, mas ele vem na sua vida. Antes que você parta, você tem a imersão de que Deus foi contigo, de que Deus é contigo e de que Deus ele pode fazer o impossível na sua vida. A Bíblia nos diz que Jó, de repente, ele começou a sentir umas coceiras. Jó, ele começa a ficar com lepra. As pessoas estavam agora rejeitando Jó. A esposa dele o rejeitou e disse: por que você não critica o teu Deus e morre? Morre, Jó. Que Deus é esse miserável? Que Deus é esse que não te ama? Que Deus é esse que permitiu que você perdesse os seus filhos e agora você está doente e você continua clamando a Ele? Olha a fé desse homem. A fé desse homem não é diferente da sua fé, que talvez esteja adormecida, que talvez esteja escondida. A fé desse homem era grande, assim como a sua. Só basta você reavivar essa fé que está dentro de ti. Só basta você olhar para ti e dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade na terra. A Bíblia nos diz que os invejosos vieram ter com Jó, os amigos de Jó, observavam a situação tão triste, observavam aquela situação tão caótica que ele se encontrava ali, mas porém, Jó não blasfemou contra Deus. Jó, ele aceitou tudo que ele estava passando, sem falar mal de Deus. Meu irmão, minha irmã, se achegue mais. Às vezes, por um simples motivo, nós questionamos. Às vezes, por uma simples coisa, nós falamos: ah, mas por que isso? Por que não deu certo? Por que o casamento da minha filha não deu certo? Por que o meu casamento não está dando certo? Deus, o Senhor não está vendo? Eu quero dizer para você simplesmente amar a Ele, se entregar para Ele. Se entrega a Deus sem querer nada em troca. Se entrega a Deus querendo que Ele venha salvar você, que Ele venha ter misericórdia, que Ele venha ter clemência, salvar você, salvar sua família, salvar seus amigos. Não busque a Deus simplesmente querendo que Ele venha fazer alguma coisa material na sua vida, mas busque a Ele para que Ele possa fazer o sobrenatural dentro de você. Busque a Deus para que Ele possa então fazer agora o grande renovo de dentro para fora. Eu quero dizer para você que é invejoso, para
você que tem inveja, para você que deseja ter o que a pessoa tem, eu quero te dizer nesta noite, você não vai conseguir. Sabe por que você não vai conseguir? Porque o que Deus determinou está determinado. O que Deus ele fez está feito. Por mais que você possa ter a inveja, por mais que você possa querer ser alguém famoso, por mais que você possa querer ter um carro do irmão, você não vai conseguir, porque Deus não determinou para você ter isso na terra, mas Deus te chamou para você ser um adorador. Ele chamou você para você ser um adorador, para você adorar Ele em espírito e para você adorar Ele em verdade. E é por isso que a inveja, ela não pode, de maneira alguma, ela vai fazer você perder. Os amigos de Jó que tiveram inveja dele, agora neste momento, vê ele nessa situação. Mas de repente Deus, após 4 anos e meio, Deus veio em uma sarça, Deus veio em um redemoinho e abençoou a vida de Jó. E Jó prosperou. A inveja caiu por terra. A inveja desmoronou. Porque Jó ele foi próspero. Deus o abençoou em dobro. Deus abençoou ele tudo em dobro quando eles tinham tudo. Eu quero dizer outra passagem da Bíblia muito importante de frisarmos, que quando os irmãos de José tiveram inveja dele, prepararam uma cisterna, arquitetou um plano para acabar com ele, porque José ele era obediente aos seus pais, e porque José ele havia sonhado, ele dormiu, e agora ele havia sonhado, porque Deus havia revelado ele em sonho, que ele, as estrelas, a lua e o sol, iria se prostrar perante ele. E ele chegou na mesa ali no almoço, ou no café da manhã, e ele disse, eu tive um sonho, e eu sonhei que você, pai, mãe, iria se prostrar diante de mim, e os meus irmãos também, todos zombaram dele, sorriram dele, mas porém, os irmãos de José tinham inveja dele, porque José era o que o pai mais mimava, mas José ele era obediente. A Bíblia vai nos descrever que eles então planejou, levou José, jogou ele dentro de uma cisterna, e ali José ficou muitos dias ali dentro daquela cisterna, e de repente havia passando o povo do Egito, e José foi vendido por 30 moedas para aquele povo do Egito. A palavra de Deus vai nos descrever que a inveja não pode te vencer quando você tem um mediador chamado Jesus de Nazaré. José lhe foi vendido, foi feito de escravo, José lhe passou pelos maus bocados, mas chegou o momento dos invejosos ver José sendo governador e além disso, se prostrando aos pés dele. Esse é o Deus que você serve. É por isso que você não precisa ter medo de inveja. É por isso que você não precisa ter medo dos invejosos. É por isso que você não precisa ter medo a nada. Só obedecer a Deus e temer a Ele e tremer diante da face dele. Mas hoje nós vivemos no Brasil, onde que no Brasil existem muitas pessoas que não conseguem as coisas. E por algum descaso da vida, ou por uma tristeza, elas desejam ter aquilo que você às vezes possui, se esquecendo que pode ser uma coisa ruim que vocês têm, mas a pessoa quer ter. Eu aprendi uma coisa com o nosso eterno Deus: nunca querer ser aquela pessoa, nunca querer ser alguém que eu não sou, mas ser eu mesmo, original. A Bíblia nos diz que todos que trapaceiam não vai para frente. A Bíblia diz que com ferro que fere, com ele também será ferido. A Bíblia nos diz que tudo que o homem plantar nessa terra, tudo ceifará. O que nós plantarmos, nós iremos colher. A Bíblia vai descrever que José foi abençoado e ainda abençoou a sua família,
Por isso que eu quero te dizer nessa noite, para você não ter medo dos invejosos. Mas se você for uma pessoa que não adora a Deus, se você for uma pessoa falsa, avarenta, mentirosa, se você for uma pessoa glutona, se você for uma pessoa fingida, cuidado. Cuidado com a ira de Deus. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Os olhos de Deus são como tocha de fogo que está olhando para você. Não tem como eu e você nós escondermos de Deus. Não tem como eu e você nós mentirmos aqui na terra. Porque Ele está vendo tudo. 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 Eu quero nessa noite agradecer a você, telespectador, aí de estar nos acompanhando. Quero agradecer a Deus pela bispa Wênia Neves, também. Quero agradecer a Deus por vocês que têm ofertado no Templo dos Guardiões Missionários da Última Hora. Quero agradecer a vocês que têm nos acompanhado pelo WhatsApp, você que nos acompanha pelo Facebook. Muito obrigado pelo carinho. Aqui nós pregamos a verdade de Deus, aqui nós falamos a verdade de Deus, e aqui nós não queremos enriquecer às custas da palavra de Deus, mas somente queremos fazer acontecer a verdade de Deus, que foi mentida e foi ocultada pelos papas da antiguidade. Eu quero dizer para você nessa noite que você é mais do que vencedor.